bem-vindos ao Eu Leio Gibi. Meu nome é João e este é o Gibi Antigo. E no Gibi Antigo de hoje nós vamos conversar a respeito de Super Aventuras Marvel número 97, publicação da editora Abril em formatinho, que foi publicada aqui no Brasil, mais especificamente em julho de 1990. E aqui reúne as edições de número 260 até 263 do Demolidor e tem mais uma historinha do Zabu, tá? Uma historinha bem curtinha, sendo todo o restante da revista dedicada ao Homem Sem Medo. A publicação tem 84 páginas, na época custou 60 cruzeiros e tem, como é sabido da galera, né, papel jornal. Essa história tem roteiro todas as histórias aqui do Demolidor tem roteiro da Ann Nocent e tem também a arte do John Romita Jr. Ann Nocent recebeu a incumbência ou a difícil tarefa de dar sequência ao Demolidor logo depois que o Frank Miller terminou a queda de Murdoch. Então passaram-se 2 ou 3 meses e ela assumiu então a tarefa de dar sequência à publicação. E, diga-se de passagem, ela fez um trabalho muito competente, tendo aí a história dela marcada como um ponto ou um elemento, uma fase muito positiva dentro da construção da mitologia do Demolidor. O que acaba acontecendo aqui é que a Innocent ela conseguiu desenvolver ali criar alguns personagens para interagir com o Demolidor, para serem ali seus algozes, né? E no caso o que ganha mais destaque acaba sendo a Meredith Floyd. Bom, para contextualizar vocês, a Meredith Floyd ela foi contratada pelo Rei do Crime para acabar com o Demolidor. Ela não podia matá-lo, porque isso é uma coisa que somente o Rei do Crime pode fazer, mas ele queria que ela arruinasse o máximo possível a vida dele. Então acaba acontecendo que ela tem um probleminha de dupla personalidade. Então a Mary é uma pessoa e a Tifoid é outra. E nesse rolo todo, a Mary acaba se tornando amante do Matt Murdock e a Tifoid amante do Rei do Crime. E a Tifoid então fica obcecada por querer matar o Demolidor, embora ela não receba a aprovação do Rei do Crime para fazê-lo. Nesse período, o Demolidor não pode, ou o Matt Murdock, ele não pode advogar. Por quê? Porque a licença dele está cassada como resultado de dados apresentados na queda de Murdoch, e ele também está ali numa situação mais modesta de vida e ele está vivendo com a Karen Page. Acontece que, como ele também conseguiu essa de ter uma amante, que no caso é a Mary, ele tem agora mais fica esse triângulo amoroso no meio disso tudo. Acaba acontecendo então que a Tifoid acaba chamando alguns caras ou arregimentando, convocando determinados vilões para partir para cima do Demolidor. Em outras palavras, o Bullet, também o Anta e o Mula, o Guerrilheiro e o Balaço. Tá? Eles partem para cima do Demolidor, um por vez, no caso, com exceção do Mula e o Anta, né, eles partem para cima do Demolidor e quase matam o sujeito. A Meredith Floyd então acaba jogando ele de cima de uma ponte, e essa história toda ela tem um ritmo frenético, porque o Demolidor é atacado a história quase inteira, é tipo aquela história de ação do começo ao fim, e é muito bem desenvolvido o roteiro, e a arte do John Romita Jr. funciona muito bem para a história. Depois a sequência da edição está aí pela procura do Demolidor, porque o Matt desapareceu, e desapareceu por causa do resultado da surra que ele acabou levando desses vilões. É uma história assim que empolga, sabe? E é muito bem, como eu disse, muito bem trabalhada. Tem ação assim muito bem aplicada, sabe? Nos momentos certos, da maneira correta. E a sequência com que as coisas vão sendo apresentadas não deixa dar tempo assim pro Demolidor reagir, pro Demolidor ter ações que ele possa, porventura, de alguma maneira, se defender de uma forma satisfatória. Então ele sofre absurdamente nessa edição. E vai passar todo o processo até dentro desse mesmo pique, dentro dessa mesma ideia.
vale a pena isso aqui, porque é uma história muito boa, que mostra uma fase excelente do Demolidor, um trechinho de uma fase excelente do Demolidor, e que tem algumas peculiaridades a respeito da edição que foi publicada no Brasil. A primeira peculiaridade aqui é o seguinte: essa capa, especificamente, é da edição 259. Não tem nada a ver essa capa com a história aqui dentro. Por quê? Porque na edição 259, que diz respeito a essa capa, é onde a Meredith Floyd, está aqui na capa, vai ir atrás de convocar justamente o Bullet, o Guerrilheiro, tá? E o Balaço, bem aqui atrás, o Ant e o Mula, para poder atacar o Demolidor. Então a história, especificamente da capa, dá para outra coisa. Aí na edição 260 tem a história inteira, tá? que é uma história de mais de 30 páginas. Só que daí o que acontece? Tem um arco todo, pegando a edição 260, 261, 262 e 263, tá? Que é essa questão, né, que é a história que começa bem aqui, que vai pegar ali a procura, a caça do Demolidor. O que a Editora Abril fez? A Editora Abril conseguiu fazer o seguinte: ela colocou 3 histórias aqui em mais ou menos 33 páginas. Como ela conseguiu fazer isso? Bom, muito simples. A edição de número 261 tem 21 páginas, tá? Das 22 páginas originais. Então elas cortaram uma página. A edição de número 262, a Editora Abril, das 22 páginas da história, ela publicou 8. Ela cortou todo o resto. E pasme você, da edição de número 263, ela publicou 3 páginas das 22 originais. Por isso que com 33 páginas aqui de 66 possíveis. Em outras palavras, metade das páginas de 3 histórias não foram publicadas no Brasil. O que a Editora Abril fez? Ela pegou e deu aquele jeito de emendar as histórias, cortando todo o resto. Acontece uma série de coisas, porque o arco em 3 partes que vai estar rolando, se chama Inferno, tem uma ligação com o Mephisto, coisa e tal, e tudo mais, e vira um reboliço realmente na cozinha do inferno. Tudo isso é tirado, cara, sabe? Podado e vai se limitar, assim, que se você lê e nunca não está sabendo disso, você acaba nem notando notando os cortes. Só que quando você vai procurar a informação, você fica boquiaberto com o que a Editora Abril fez na época. Também na época a gente também não sabia disso, né? Que as histórias eram tudo picotada e tudo mais, não tinha acesso à informação do jeito que a gente tem hoje. O que é uma coisa muito triste pela qualidade da fase da Innocent. E eu acho que a Panini deveria publicar essa fase de forma integral aqui no Brasil, porque nunca foi publicada de forma integral. Haja vista que, por exemplo, acontece de termos 3 páginas de 22 publicadas dentro de uma história. Infelizmente isso aconteceu e nós temos aqui, sabe? Recomendo a leitura desse material? Recomendo a leitura desse material, porque a história principal no caso do ataque contra o Demolidor, é fantástica, tá? Fantástica, mas infelizmente, né, rola esses probleminhas muito sérios da cronologia própria e dessas coisas de cortar páginas à revelia, como a Editora Abril fazia na época. Infelizmente isso acontecia, infelizmente a gente não tinha também conhecimento lá muito disso, porque a Editora Abril dava o jeito dela de ir arrumando as coisas, e quando era necessário ela até alterava desenho, alterava fala e mexia no que fosse preciso para ficar dentro da cronologia que eles mesmos criaram para desenvolver as histórias. Tem os motivos deles, A, B ou C, mas infelizmente isso acontece aqui e nós perdemos muito conteúdo do Demolidor dentro dessa revista por causa disso. Bom, galera, é isso daí. Eu espero que este vídeo tenha sido útil para vocês de alguma maneira. Eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, dê uma força para o canal crescer. Fale aí para os seus amigos a respeito do Eu Leio Gibi. Se você já leu essa história, deixe aí também no comentário a sua opinião. O que você também achou da fase da Innocent enquanto escritora do Demolidor.
E se você gostaria, quem sabe, sim, né, de repente a gente começar a pedir lá para a Panini para que publicassem esse material aqui no Brasil, porque é uma fase excelente na minha opinião e que eu acho que mereceria um trato digno do personagem. Bom, dito isso tudo, eu vou ficando por aqui. Um abraço forte em todo mundo. Fui!